Olá, pessoal. Eu sou Mariano Dornelas, sou médica endocrinologista e eu resolvi, lendo esse livro aqui de um filósofo romeno, Constantin Noica, onde ele fala sobre as 6 doenças do espírito contemporâneo, e eu achei um livro magnífico, um livro difícil, tá? Exige uma leitura bem lenta, ele é denso, ele coloca algo da metafísica ali dentro, mas eu achei muito interessante, muito atual pra gente, tá? Então eu resolvi fazer um apanhado de aulas sobre ele, porque quem está lendo ele ou quem quer ler, essas aulas vão poder ajudar dando uma base na leitura, uma base de entendimento, e quem não leu o livro vai entender tudo que eu tô falando aqui também, tá? Porque isso tá ao nosso redor, tá no meio da gente. Bom, nessa primeira aula, eu separei algumas partes, às vezes eu vou dar uma aula inteira que vai falar de uma página do livro, porque tem muita coisa ali que você que está ouvindo, você pode se identificar, certo? Bom, o que o autor está querendo descrever são doenças espirituais, tá? É diferente, existem as doenças que são somáticas, aquelas doenças biológicas, orgânicas, e eu como médica tô acostumada a lidar, tá? Existem as doenças psicológicas, as doenças psíquicas, doenças mentais, que entram numa outra característica. Mas aqui o autor está querendo dizer sobre uma doença espiritual. É uma doença da alma superior, também chamada de espírito por alguns autores como ele aqui, que só existe no ser humano, que só existe, ela tem uma base ontológica, tá? Que é o fundamento do modo de ser do ser humano, enquanto ser criado por Deus. E ele cita no começo do livro, ele fala que nem os psiquiatras modernos vão conseguir desvendar essas doenças do espírito. Eles não conseguem hoje desvendar certos fenômenos culturais e também espirituais. Ele fala assim, nenhuma neurose e nenhuma psicose consegue explicar o que acontece com o mundo de hoje, com o ser humano e a sociedade de hoje. Primeiro eu quero explicar para vocês definição simples e rápida de neurose e de psicose. A neurose é um sofrimento psíquico, mental, que a pessoa desenvolve quando ela lida com a realidade. Ela está em conexão com a realidade, com o mundo que ela vive, só que ela está fazendo uma leitura da realidade que não é a verdadeira leitura, onde ela está criando uma história para ela mesma que não condiz com o que de fato a história é na realidade, certo? Nesse caso, a pessoa que tem uma neurose, ela sabe que está sofrendo, ela consegue perceber o mundo real de forma inadequada e ela consegue também perceber que existe um conflito dentro dela. Vou dar alguns exemplos aqui para vocês entenderem. Por exemplo, a ansiedade, a depressão, aquelas compulsões, obsessões, a culpa excessiva por determinada coisa e aqueles conflitos emocionais que estão reprimidos aí dentro de você que você não está conseguindo resolver. Isso tudo entra no quadro de neurose. E um exemplo pessoal, por exemplo, uma pessoa que lava a mão 30 vezes por dia porque está o tempo todo pensando que a mão está suja, certo? Ou seja, ela está em contato com a realidade, só está fazendo uma leitura errada dessa realidade, entendem? Mesmo ela sabendo que talvez ela não precisaria lavar a mão 30 vezes para ter aquela limpeza, ela não consegue entender aquele conflito interno. Agora, a psicose é outra coisa. A psicose é um quadro mais grave. Aqui, a pessoa que tem uma doença psicótica, ela rompeu com a realidade e ela vive no mundo só imaginário dentro da cabeça dela. Essas pessoas, elas apresentam delírios, alucinações, um pensamento que, como não tem a ordem do real que guia, ele é todo desorganizado e ela tem uma perda completa do senso do real, o senso da realidade, certo? Normalmente são as pessoas que acham que estão sendo perseguidas por um agente secreto, que inventam histórias que são incompatíveis com a vida normal que ela está levando. As doenças desse quadro de psicose é a esquizofrenia, o transtorno delirante e algumas outras. Eu não quero entrar especificamente nisso. E aí, voltando para Noica, no livro, ele diz que nenhuma neurose, ou seja, nenhuma relação com a realidade explica alguns fenômenos. E eu quero falar sobre eles para vocês. Por exemplo, ele cita assim, o desespero de Eclesiastes.
que existe hoje em dia. Então, Eclesiastes vem da Bíblia, do Antigo Testamento. E qual é o desespero? O que ele quer dizer com isso? A frase de Eclesiastes, o objetivo, o tema principal do livro é vaidades das vaidades. Tudo é vaidade. E quando você lê o livro, não sei se alguém já teve a oportunidade de ler Eclesiastes, você lendo, você vai perceber algumas coisas e encaixar isso na sua vida. O trabalho vai passar, a riqueza que você adquirir vai passar, o prazer, a fama, qualquer tipo de poder que você adquiriu em vida também vai passar. Até a sabedoria humana passa. Ele quer dizer ali que tudo falando desse sentimento que tudo é transitório e que tudo que é transitório é incapaz de preencher verdadeiramente o coração. Imagine alguém que subiu todos os degraus da sua carreira, que conquistou o dinheiro que queria, a fama, o poder, e quando ele chega lá no topo, ele percebe, era só isso? É um sentido de existência diferente. O segundo tópico que ele comenta dentro do início do livro é o sentimento de nosso exílio na Terra. E essa é uma experiência muito antiga na tradição cristã. Significa quando a pessoa sente que estar aqui na Terra, isso aqui não é o seu lugar definitivo. E a pessoa vai entrando em contato com esse sentimento de que não é tudo que vale a pena. A pessoa percebe que nada do que você faz vai gerar aquela satisfação plena. Tudo é meio incompleto, provisório, transitório, nada preenche, nada traz uma completude. E espiritualmente, lá no fundo, o ser humano sabe que ele foi feito para algo que não é bem isso tudo que ele conquistou ou que ele está buscando conquistar. Um terceiro ponto é o tédio metafísico. Às vezes a pessoa que nunca leu, entendeu sobre metafísica vai ficar completamente perdida. Eu vou desvendar para vocês. Não é simplesmente um tédio da vida cotidiana, é uma sensação de cansaço da sua própria existência. A pessoa começa a sentir que tudo parece repetitivo demais. Não tem nada que ela faça que é realmente verdadeiro. E a realidade que ela vive parece não ter uma profundidade, não ter uma base. Não trazer a segurança que ela está sempre buscando. Esse tédio metafísico trazido por Noica é um cansaço de existir, de ter uma vida que está faltando, que pede algo mais e que você não consegue identificar exatamente o que é. Um outro tópico é a consciência do vazio e do absurdo. Essa expressão, ela aparece muito na filosofia existencialista, onde a nossa existência fica bem mais importante, fundamental, do que a nossa essência, do que aquilo que nós fomos realmente feitos para ser. A pessoa começa a perceber que a vida não tem uma finalidade clara, né? Translúcida. O universo é meio indiferente, as coisas você faz, mas você não sabe nem por que você está fazendo, está sobrevivendo ali. E tudo não te leva para um sentido último. Imagina você ter um quebra-cabeça para você montar, e você monta o quebra-cabeça para saber, para descobrir qual é a imagem final, mas não tem uma imagem final, entendeu? É mais ou menos isso. Você está andando, batalhando, lutando, mas assim, você não sabe realmente para quê, nem para onde você está indo. Um quinto tópico que Noica coloca é a hipertrofia do eu, e isso é bem importante. Aqui ele quer dizer um ego inflado, exagerado. E ego é a história que você está contando sobre você. Não necessariamente é a história de verdade, mas é a história que você conta, constrói para você mesma. E ela está inchada, hipertrofiada. Significa que você está centrado demais. É como se o mundo girasse ao seu redor. E de repente, você é o centro de tudo e as suas emoções são as que mais importam. É o seu desejo, a sua opinião, a minha identidade. E isso, aos poucos, vai gerando um narcisismo. Esse excesso de amor próprio que não tem uma finalidade voltada para fora, para o exterior, para o próximo, né? Estou bem, mas para ficar bem para os meus semelhantes, para os meus próximos, fica dentro de você, isso você incha e você vai ficando o centro da história do mundo. E isso tira a sua capacidade de transcender, para enxergar o mundo além do que ele realmente é.
E com o tempo isso vai dando a você uma incapacidade de sair de si mesmo. O próximo tópico é uma revolta sem objetivo. E essa é uma característica muito típica desses tempos modernos. A gente começa a perceber que existem muitas pessoas revoltadas. Tudo que se fala, tudo que se ouve já gera um grande transtorno. Uma revolta contra Deus, uma revolta contra tal religião, contra uma tradição, contra uma regra moral dada, contra uma autoridade, aos limites impostos. E existe uma revolta contra a natureza real e objetiva. Tudo isso sem uma finalidade última, clara, nítida. É como se você quisesse ter uma casa nova, você destrói a sua, mas você nem tem um projeto de uma casa nova pronta, entendeu? Então existe uma luta, uma batalha, dentro de todos esses tópicos que eu falei para vocês, mas ninguém sabe por que isso aqui está acontecendo e para onde isso está levando. E o que o autor diz nesse livro é que tudo isso que eu expliquei para vocês, e ainda vou falar um pouco mais sobre mais coisas que ele ampliou o meu pensamento e pode ampliar o seu, isso tudo não são doenças psicológicas. Isso tudo são crises do espírito humano. São desordens no modo de ser relacionado à ontologia, aos princípios básicos de fundação, de fundamento do ser humano, da pessoa humana criada por Deus. E tudo isso vai aparecer quando a pessoa perde a referência de unidade de Deus. Quando a pessoa perde a finalidade da vida dela. Ela foi feita e para onde ela está indo? Para onde ela precisa ir? E pela perda da noção da verdade. As pessoas, pelo relativismo, não sabem mais que a verdade é objetiva. Ela está na nossa frente. Ela se mostra na vida que a gente leva. A realidade está aí. E a verdade está sempre na realidade. E dessa perda de Deus, da verdade e da finalidade última da vida, vem o tédio, vem a sensação de vazio, vem esse sentimento de revolta. O autor traz aqui que certas manifestações presentes na cultura não são somente patologias individuais, mas são sintomas de uma desordem que é muito mais profunda do que a gente pensa. É uma desordem da alma humana, que muda, ela está presente na civilização. Ele coloca uma frase aqui: nenhuma psicose poderia explicar o furor econômico ou político. E eu vou abrir isso aqui para vocês também. Existe muito furor, né, da sociedade hoje em dia frente a várias situações econômicas e políticas. Eu não vou entrar especificamente nas situações, não é esse o meu papel aqui. Mas isso não é explicado por uma doença mental, certo? Uma doença emocional, uma doença psíquica. Essa espécie de movimento febril, desordenado, que move multidões, essa obsessão por crescimento econômico, essas ideologias políticas absolutizadas, essas mobilizações coletivas que chegam a ser assim, algo de fanático. Essa busca incessante por poder, por dinheiro e alta produção, alta performance. Isso tudo engloba uma pessoa, engole e exige das pessoas de forma que elas já não trabalham para viver, certo? Elas vivem para trabalhar. Ela vive para produzir, para conquistar e para competir. É esse o destino final de qualquer ser humano. A sociedade inteira está nesse movimento frenético que eu acabei de citar para vocês. Um segundo ponto, a arte abstrata. E essa arte abstrata que o Noika descreve aqui, ela reflete exatamente essa ruptura ou essa desordem da nossa observação do senso da realidade. E a arte nada mais é do que a expressão, do que estarmos em contato com algo e o artista, através da sua arte, seja da música, seja na pintura, seja na escultura, manifestar, né, absorver aquilo do real e manifestar na sua arte a reflexão dessa realidade que ele vive, dessa circunstância. Como a gente tem uma desordem, a arte se tornou abstrata, ela já não comunica mais nada. E sim, ainda é considerada uma arte porque ela está abstrata, porque o mundo está assim, né? Então ela só está refletindo, ela não é má, não é ruim, ela continua sendo arte, mas ela reflete essa ruptura que existe. Então ela não está refletindo nada, né?
do que ela poderia simplesmente refletir. Durante séculos, a arte buscava representar o real, para que essa situação real, o que de bom e ruim estivesse nela, fosse transmitida ao longo do tempo. Ela revelava a ordem da criação, ela revelava uma beleza objetiva que a gente tem ali através da realidade. E nessa arte moderna que a gente está, existe uma expressão do contrário disso. Essa arte mostra então uma fragmentação, uma ruptura e uma subjetividade, né? Puramente subjetiva. Ela não consegue mais mostrar a beleza objetiva, mas ela mostra a subjetividade que existe no mundo hoje. Imagine um espelho que está quebrado, né? Então, assim, ele continua refletindo a imagem, mas ele vai refletir uma imagem, se você parar na frente dele, ele vai refletir você toda fragmentada e não em unidade. Um terceiro ponto trazido por Noika é o demonismo técnico. Isso é muito importante. É uma expressão muito forte, sim, poderosa, porque ele coloca como demonismo aqui, mas é esse excesso de técnica em tudo. A técnica virou algo absoluto, é o que gera segurança na população. Ela deixou de ser um instrumento que nos auxilia e ela passou a dominar o homem. A eficiência gerada, ela virou um valor humano de altíssimo nível. O progresso de uma tecnologia, ele é mais importante do que a religião. Tudo hoje em dia, ele precisa ser mensurável, ele precisa ser operacionalizado e por isso ser importante ou ter algum valor. E, gente, toda técnica é bem-vinda. Dentro da medicina, isso é nítido, isso é claro. Mas a técnica, o excesso de técnica não pode substituir o verdadeiro sentido da vida. Um outro ponto citado no início do livro que vale a pena a gente falar aqui, o formalismo extremo que consagra o primado da exatidão sobre a verdade. Gente, vem aqui comigo, ele está criticando algo que é muito frequente no mundo de hoje. Você confundir aquilo que é uma exatidão técnica, cientificamente comprovado, com a verdade, tá? É a mesma coisa que eu esperar, achar que um exame de laboratório, alguma coisa, vai me dizer exatamente o que o paciente pode estar me mostrando ali, na minha cara, na minha frente. A exatidão, ela vem de um cálculo correto, de um método que é preciso, de uma formulação lógica para que aconteça, mas a verdade é outra coisa, é mais profunda. Ela pede um sentido. A verdade, ela envolve a finalidade. A verdade envolve também a realidade do ser, do nosso ser, do ser de todas as coisas que foram criadas. Pensa o seguinte, analogicamente, é como se uma pessoa que sabe exatamente a técnica de se fazer um instrumento musical, um violino, por exemplo, milimetricamente ele sabe como ele funciona, mas ele não consegue ouvir a melodia, o som daquele instrumento. Então, de que vale saber cada técnica, né? Então, assim, se não sabemos a finalidade e se não conseguimos observar o produto final que é mais importante e dá sentido para tudo aquilo. Noika faz uma observação que é importante também quando ele diz que grandes obras nascem de tempos confusos, do caos. E mesmo que tudo isso aconteça, né, e tomara que aconteça, a gente não pode fechar os olhos para a causa dessas doenças espirituais. Então, na próxima aula, que vai ficar aqui dentro de uma playlist, a gente vai começar a falar sobre como ele define essas doenças espirituais.